Hoje vamos falar sobre demônios, cultos e coisas estranhas da demonologia presentes no famoso livro Dicionário Infernal. Dictionnaire Infernal, ou Dicionário Infernal, é um livro de demonologia feito pelo francês Jacques-Auguste Simon Colin Desplaines, ou simplesmente Colin Desplaines. As ilustrações, principalmente de demônios que ficaram muito famosas, foram feitas por Louis Le Breton. O livro não fala somente de demônios, mas também de cultos, magos, rituais e muitas outras coisas, funcionando literalmente como um dicionário, indo de A193, na cidade francesa Plaincy, atualmente chamada de Plaincy-Ibaye, e trabalhou como impressor e editor nessa cidade e também em Paris. O Collins foi muito influenciado pelo romantismo da época, que fazia ter uma certa identificação do ser humano com o diabo. E nisso, Collins começou a ler dois outros trabalhos muito famosos da demonologia, A Chave Menor de Salomão de 1600 e A Pseudomonarquia Daimonon de 1577. E nisso, Collins teve a ideia de restaurar e complementar alguns grimórios e compêndios que acabaram sendo censurados pela igreja. Essa obra que seria chamada de O Dicionário Infernal. E ele atenderia não apenas o compromisso de esclarecer a humanidade, como também ao interesse da época pelo macabro e pelo demoníaco, tudo no século XIX. A primeira versão foi feita em 1818, o dicionário inclusive acabou entrando para o Index Librorum Prohibitorum, que é simplesmente a lista, o índice dos livros proibidos da igreja, porque seriam obras consideradas hereges, anticlericais e lascivas, enfim, obras proibidas pela igreja católica. Mas depois de 1830, o Collins acabou se reconvertendo ao catolicismo e se retratou publicamente. E nisso ele fez uma terceira versão do dicionário, mudando algumas coisas nele para agradar a igreja. Mas a versão mais conhecida dele é a sexta, a de 1863, que apresentava para todo mundo 550 gravuras, dentre as quais 72 são retratos de demônios do pintor francês Louis Le Breton. A sexta edição do Dicionário Infernal apresenta um conjunto de imagens inéditas sobre temas relacionados ao ocultismo. E é isso que a gente vai ver aqui. Claro que não vamos ver tudo, mas as principais coisas. E se vocês gostarem, eu continuo. Por curiosidade, o primeiro ser citado no dicionário seria o demônio Amon. Porém, como ele vai aparecer de novo como outra escrita, então a primeira coisa que aparece de fato no dicionário e é explicado seria Aron, que o livro explica sendo o seguinte: mágico do Império Tardio, que viveu na época do imperador Manuel Cornené, dizem que ele tinha as famosas clavículas de Salomão, por meio de qual ele teve as suas legiões de negadores intrometidos, necromancia, ou arrancar os olhos, depois de sua língua ser cortada novamente. Mas não acho que ele foi vítima de algum fanatismo, porque encontramos na casa dele um homem que tinha os pés acorrentados, coração perfurado com um prego e outros abomináveis. Galera, o dicionário é escrito em francês, tá? Então eu acabei usando o Google Tradutor aqui, porque de francês eu não entendo muito. Então se tiver alguma coisa errada aí, alguma coisa esquisita, vou pedindo desculpas. O primeiro demônio que aparece é Abigor, que é colocado com a seguinte descrição: Abigor é o demônio de ordem superior, grão-duque da monarquia infernal. 60 legiões marcham sob suas ordens. Ele se mostra na figura de um belo cavaleiro carregando a lança, o estandarte ou o cetro. Ele responde habilmente sobre tudo que é relacionado aos segredos da guerra, conhece o futuro e ensina os líderes os meios de se tornarem queridos pelos soldados. Abraxas também é citado como sendo um deus asiático, um deus supremo, e poderia até mesmo controlar gênios, e tinha até relações com Jesus. E se você quiser saber mais sobre ele, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, beleza? Abracax, ou Abraxas, é um dos deuses de algumas teoconias asiáticas, de cujo nome foi tirado de Abracadabra. Abracax é retratado em amuletos com cabeças de galo, pés de dragão e chicote na mão. Os demonógrafos fizeram dele um demônio que tem cabeça de rei e pés de serpentes. Os basilidianos hereges do século II viam nele o Deus Supremo. Ao descobrirem que as 7 letras gregas com as quais formaram o seu nome formavam em grego o número 365, que é o dos dias do ano, colocaram sob suas ordens vários gênios que presidiam os 365 dias do céu, e a quem atribuíram 365 virtudes, um para cada dia. Os basilidianos ainda diziam que Jesus Cristo, nosso Senhor, era apenas um fantasma benevolente enviado à terra por Abracax. Eles se desviaram da doutrina de seu líder. Abaddon também é citado como sendo destruidor no Apocalipse da Bíblia. Adrameleque é algo meio curioso, porque ele é colocado como sendo o estilista, o cuidador do guarda-roupas do Lúcifer, grande chanceler do submundo, administrador do guarda-roupa do soberano dos demônios, presidente do sumo conselho dos demônios. Ele é adorado em Sepharvaim, cidade dos assírios, que queimava crianças em seus altares. Os rabinos dizem que ele aparece na forma de uma mula e às vezes
de um pavão. O quarto é Agares. Agares, grão-duque da parte oriental do submundo. Ele aparece como o senhor montado em um crocodilo, com um falcão na mão. Depois vem Alastor. Alastor, demônio severo, executor supremo das sentenças do monarca infernal. Ele atua como inimigo. Zoroastro o chama de carrasco. Orígenes diz que ele é igual a Azazel. Outros o confundem com o anjo exterminador. Os antigos chamavam os espíritos malignos de Alastores. E Plutarco diz que Cícero, por ódio a Augusto, planejou tirar-se perto da casa deste príncipe para se tornar o seu Alastor. Então vem Alucer, demônio poderoso, grão-duque do inferno. Ele aparece peludo como um cavaleiro, montado em um cavalo enorme. Seu rosto lembra as feições do leão. Ele tem uma pele ígnea, olhos ígneos. Ele fala com gravidade. Ele ensina os segredos da astronomia e das artes liberais. Ele domina 36 legiões. Andúcias, grão-duque do inferno, tem o formato de unicórnio, mas quando ele é mencionado, ele se mostra na forma humana. Ele dá conselhos se forem pedidos para ele. Ouvimos então, sem ver nada, os sons de trombetas e também de outros instrumentos musicais. As árvores se curvam à sua voz. Ele comanda 29 legiões. Amon, grande e poderoso marquês do Império Infernal, ele tem cara de lobo, com cauda de serpente e ele vomita chamas. Quando toma sua forma humana, só tem corpo de homem, sua cabeça lembra a de uma coruja, e seu bico revela caninos muito afiados. Ele é o mais forte dos príncipes dos demônios. Ele conhece o passado e o futuro e reconcilia amigos distantes quando quer. Ele comanda 40 legiões. Os egípcios viam Amon, ou Amons, como seu deus, o Deus Supremo. Eles o apresentavam com uma pele azul numa forma bastante humana. Andras, grande marquês do submundo. Nós o vemos com corpo de anjo e cabeça de gato, montado em um lobo preto e carregando um sabre pontiagudo na mão. Ele ensina aqueles que ele favorece a matar seus inimigos, senhores e servos. Ele quem suscita discórdias e brigas. Ele comanda 30 legiões. Asmodeus aparece no dicionário sob o nome de Asmodee, demônio destrutivo igual a Samael segundo alguns rabinos. Ele é cuidador de casas de jogo, ele semeia dissipação e erro. Os rabinos dizem que um dia ele destronou Salomão, mas logo Salomão o acorrentou e forçou a ajudá-lo a construir o templo de Jerusalém. Tobias, segundo os mesmos rabinos, expulsou ele da casa de Sara com fel de peixe, e o anjo Rafael o aprisionou nos confins do Egito. Lucas diz que viu isso em uma de suas viagens, e o povo zomba dele por isso. Poderíamos ler em alguns lugares que o povo desse país ainda adora a serpente de Asmodeus, que tem um templo no deserto de Riené, e acrescenta-se que esta cobra se corta em pedaços em um certo momento e depois não aparece. Astaroth também está no dicionário e é um dos demônios mais poderosos do inferno, e lá dizem o seguinte sobre ele: grão-duque muito poderoso do submundo. Ele tem cara de anjo muito feio e se mostra montado em um dragão infernal. Ele segura uma víbora na mão esquerda. Alguns mágicos dizem que ele preside no ocidente, que consegue a amizade dos grandes senhores e que deve ser mencionado às quartas-feiras. Os sidônios e os filisteus o adoravam. Dizem que ele é um grande tesoureiro do submundo. Wyrus nos ensina que conhece o passado e o futuro. Responde de bom grado às perguntas que lhe são feitas sobre as coisas mais secretas, e que é fácil fazê-lo falar sobre a criação, as falhas e a queda dos anjos, dos quais ele conhece toda a história. Mas em suas conversas, ele afirma que foi punido injustamente. Ele ensina minuciosamente as artes liberais e comanda 40 legiões. Quem o traz deve ter cuidado para não deixá-lo chegar perto, por causa do seu fedor insuportável. Por isso é prudente manter sob as narinas um anel mágico de prata, que serve de preservativo contra os odores fétidos dos demônios. Astaroth participou de várias posses. Ele é citado como um dos 7 príncipes do inferno que visitaram Fausto. Segundo a tradição inglesa, ele aparecia como uma cobra, tendo uma cauda colorida como tijolos montáveis, 2 pezinhos muito curtos, todos amarelos, barriga branca e amarelada, pescoço marrom avermelhado e um focinho em forma de linha, como as de um ouriço, que avança o comprimento de um dedo. Azazel, demônio de segunda ordem, guardião da cabra. Na festa da expiação que os judeus celebravam no 10º dia do 7º mês, 2 bodes eram levados ao sumo sacerdote e eles o lançavam à sorte, um para o Senhor,
outro para Azazel, aquele cujo destino do Senhor foi morto e seu sangue foi usado para expiação. O sumo sacerdote colocava então as duas mãos sobre a cabeça do outro, confessava os seus pecados e os do povo, atacava este animal, que era então conduzido ao deserto e posto em liberdade. E o povo, tendo deixado o cuidado de suas iniquidades ao bode de Azazel, também chamado de bode expiatório, voltava em silêncio. Segundo Milion, Azazel é o primeiro porta-estandarte dos exércitos infernais. É também o nome do demônio que o herege Marcos usou para o seu prestígio. Balan, grande e terrível rei do submundo, às vezes ele tem 3 cabeças, a de um touro, a de um homem, a de um carneiro. Adicione isso à cauda e os olhos de uma serpente que disparam chamas. Mas, mais comumente, ele se mostra a cavalo, nu e com chifres, montado em um urso e carrega um falcão em sua mão. Sua voz é rouca e violenta. Ele responde sobre o passado, presente e futuro. Esse demônio que outrora era da ordem das dominações e que hoje comanda 40 legiões infernais, ensina a malandragem, a delicadeza e a maneira conveniente de ver sem ser visto. Barbatos, o grande e poderoso demônio, conde duque do submundo, tipo Robin Hood. Ele se mostra na figura de um arqueiro ou de um caçador, encontrado nas florestas. 4 reis tocam suas trompetas diante dele. Ele aprende a adivinhar pelo canto dos pássaros, pelos berros dos touros, pelos latidos dos cães e pelos gritos de vários animais. Ele conhece os tesouros enterrados pelos mágicos. Ele reconcilia amigos distantes. Esse demônio que uma vez fez parte dos céus como uma dominação ou como uma virtude, hoje é reduzido a comandar 30 legiões infernais. Ele conhece o passado e o futuro. Behemoth, demônio pesado e estúpido, apesar de suas dignidades. A sua força está nos seus lombos. Seus domínios são a gula e os prazeres do estômago. Alguns endemoniados dizem que ele é um sommelier e grande copeiro do inferno. Bodin acredita que Behemoth nada mais é do que o faraó do Egito que perseguiu os hebreus. Behemoth é mencionado em Jó como uma criatura monstruosa. Alguns comentaristas afirmam que é a baleia e outros que é o elefante, mas houve outros monstros cujas raças desapareceram. Vemos no julgamento de Urbain Grandier que Behemoth é de fato um demônio. Delancre diz que foi confundido com um animal monstruoso, pois assume a forma de todos os grandes animais. Ele acrescenta que Behemoth também se disfarça perfeitamente de cachorro, elefante, raposa e lobo. Se o Wyrus, nosso oráculo a respeito dos demônios, não admite Behemoth em seu inventário da monarquia infernal, ele diz no livro 1 dos prestígios dos demônios, capítulo 21, que Behemoth ou elefante poderiam muito bem ser o próprio Satanás, cujo vasto poder é assim designado. Belphegor é o demônio de descobertas e invenções engenhosas. Muitas vezes ele assume o corpo de uma jovem. Ele dá riquezas. Os moabitas, que o chamavam de Baal-Fegor, adoraram-no no Monte Fegor. Os rabinos dizem que eles fizeram homenagens a ele e que lhe ofereceram o ignóbil resíduo da digestão. Foi digno dele. É por isso que alguns eruditos só veem em Belphegor o deus Crípelos. Outros estudiosos dizem que é o Priá Selden, citado em Banier, afirma que lhe foram oferecidas vítimas humanas, cuja carne comiam os seus sacerdotes. O Wyrus percebe que é um demônio que está sempre de boca aberta, observação que, sem dúvida, deve-se ao nome Fegor, que significa, segundo Leloyer, fenda ou buraco, porque às vezes era adorado em cavernas, e oferendas lhe foram lançadas por um respiradouro. Beelzebub, o famoso demônio das moscas, diz que ele expulsa demônios, segundo as escrituras, o primeiro em poder e crime depois de Satanás. Segundo Milton, líder supremo do Império Infernal, de acordo com a maioria dos demonógrafos, seu nome significa Senhor das Moscas. Bodin afirma que ninguém foi visto em seu tempo. Ele era a divindade mais reverenciada do povo de Canaã, que por vezes o representava na figura de uma mosca, na maioria das vezes com atributos de poder soberano. Ele entregou oráculos e o rei Ocosias o consultou sobre uma doença que o preocupava. Ele foi severamente repreendido pelo profeta Eliseu. Foi atribuído o poder de livrar os homens das moscas que destroem as colheitas. Quase todos os demonomaníacos o consideram o soberano do Império das Trevas, e cada um o retrata de acordo com a sua imaginação. Milton dá-lhe uma aparência imponente, uma sabedoria elevada que respira em seu rosto. Torna-se tão alto quanto uma torre e o outro de tamanho igual ao nosso. Alguns imaginam-no na forma de uma serpente, há quem também o veja disfarçado de mulher. O monarca do submundo, chamado Palingene no Zodíaco Vitae, é de tamanho prodigioso, sentado em seu trono imenso, tendo a testa cercada por uma faixa de fogo. O
peito inchado, rosto inchado, os olhos brilhantes, as sobrancelhas altas e ameaçadoras. Possui narinas extremamente largas e 2 chifres na cabeça. Ele é negro como um mouro. 2 enormes asas de morcego estão presas em seu ombro. Ele tem 2 grandes pernas de pato, uma cauda de leão e cabelos longos da cabeça aos pés. Alguns dizem também que Beelzebub ainda seria Priapo. Outros, como Porfírio, o confundem também com Baco. Pensamos também que podíamos tê-lo encontrado em Belobog ou Belbac, que é o deus branco dos eslavos, porque a sua imagem sangrenta estava sempre coberta de moscas, como a de Beelzebub entre os sírios. Também é considerado o mesmo que Plutão. É mais provável acreditar que ele seria Baal ou Baal. Aqui o Irus torna-se o imperador do submundo, tanto melhor porque Beelzebub não parece com o seu nome no inventário da monarquia infernal. Vamos nas clavículas de Salomão, que Beelzebub às vezes aparece em formas monstruosas, como a de um enorme bezerro ou de uma cabra seguida por uma longa cauda. Muitas vezes, porém, ele aparece na forma de uma mosca extremamente grande. Apresentou-se a Fausto vestido de boi, com 2 orelhas assustadoras, cabelos pintados de todas as cores e caudas de dragão. O Marechal Hetz o via como um leopardo. Dizia também que quando ele estava com raiva ele vomita chamas de uiva como um lobo. Às vezes Astaroth finalmente aparece ao seu lado, disfarçado de burro. Kali seria a rainha dos demônios e sultana do inferno indiano. Ela é retratada completamente azul ou preta com um colar de caveiras douradas. Certa vez, vítimas humanas foram oferecidas a ela. Os sapos desempenham um papel importante na bruxaria. As bruxas os amam e os mimam. Cuidam sempre de ter alguns, que cuidam, que alimentam e que enfeitam com librés de veludo verde, vermelho ou preto. Pierre de Lancret diz que as grandes bruxas são normalmente auxiliadas por alguns demônios que assumem formas de sapos em seus ombros esquerdos, tendo no topo 2 chifres. Só podem serem vistos por aqueles que são ou foram bruxos. O diabo batiza esses sapos no sábado. Jeanette Abadi e outras mulheres revelaram terem visto esses sapos vestidos de veludo vermelho e alguns de veludo preto. Eles usavam um sino no pescoço e outro na pata traseira. Em setembro de 1610, um homem que passeava pelo campo perto de Bazas viu um cachorro se atormentando diante de um buraco. Depois de cavar, encontrou 2 grandes potes virados um sobre o outro, amarrados na abertura e embrulhados em lona. O cachorro não se acalmou. Abriram-se os potes, que foram encontrados cheios de farelo, dentro dos quais jazia um grande sapo vestido de tafetá verde. Definitivamente foi uma bruxa que o colocou ali por causa de alguma maldição. Hoje rimos dessas coisas, mas no século XVII eram coisas muito sérias e cujo espírito não nos é explicado. O povo está convencido, diz o Sr. Segales, de que o sapo tem a capacidade de fazer desmaiar quem olha. Esta afirmação é credenciada por um certo abade Rousseau, que publicou durante o século passado algumas observações de história natural. Ele afirma que foi mera visão do sapo causar espasmos, convulsões e até morte. Ele relata que um grande sapo que mantinha fechado sob uma jarra, ao olhá-lo fixamente, sentiu-se imediatamente tomado de palpitações, angústias, movimentos convulsivos e que infalivelmente teria morrido se alguém não tivesse vindo ao seu socorro. Elian, Dioscorides, Nicander e Tius Gesner também escreveram que o hálito do sapo era mortal e que infectava os locais onde respirava. O exemplo foi dado de 2 amantes que, tendo comido sálvia sobre a qual o sapo havia pisado, morreram imediatamente. Mas muitas vezes são histórias. Contudo, o sapo é abominado por todos os povos, exceto as margens do Orinoco, onde, para consolá-lo do nosso desprezo, os índios lhe prestavam honras de culto, guardavam cuidadosamente os sapos debaixo de vasos para obterem chuvas ou bom tempo, de acordo com suas necessidades. Estavam decididos de que eram os sapos que dariam isso, que eram chicoteados cada vez que a oração não era atendida. Querem que eu continue com o Dicionário Infernal? Comentem aí, não esqueçam de deixar o like também, de compartilhar o vídeo e de se inscreverem no canal, beleza? E a gente se vê na próxima.